Guindastes são máquinas mecânicas destinadas basicamente ao transporte e posicionamento de cargas, sobretudo as de grande peso, tais como máquinas e contêineres. Isso é um trabalho que não pode, na maioria das vezes, ser realizado através de simples manuseio de operadores. Sendo assim, é muito comum encontrar tais dispositivos em grandes construções de pontes, prédios e outros monumentos, em indústrias e em terminais portuários e aeroportuários. A constituição básica dessas máquinas é feita por um mecanismo de elevação e um de suporte. Neste, há ainda um cabo altamente resistente em cuja extremidade localiza-se um gancho ou outro elemento de fixação da carga. O funcionamento conjunto dos dois mecanismos faz com que a carga saia de sua origem e chegue ao local destinado, desviando os obstáculos que estejam no caminho. Dentre os vários fatores que possam interferir de maneira a tornar a operação do guindaste falha, resultando em sérios acidentes, o presente trabalho pretende analisar e caracterizar o comportamento do balanço das cargas durante seu transporte. Isso é importante para obter uma operação mais rápida, mantendo a segurança. A disponibilidade de modelos e formatos de guindastes é muito ampla e está voltada para os mais diversos usos. Entretanto, este trabalho será focado em apenas um tipo, o guindaste de torre ou de grua. Este se constitui essencialmente da lança na qual há o carro base, trolley, móvel nesse caso, que é empurrado com uma força que permite se deslocar transportando a carga. No carrinho está acoplado o cabo que suporta a carga. É um problema relativamente simples e bem definido de dinâmica e vibrações, mas a grande dificuldade acerca do assunto ainda é encontrar um algoritmo eficiente de controle e projetar os controladores. Para isso é preciso conhecer as características do problema e encontrar formas de reduzir as vibrações na carga, bem como conhecer as relações existentes entre a massa do carro, a massa da carga e seus efeitos na dita oscilação da carga. Como a operação de grua está relacionada aos movimentos do carro e da carga, o efeito que causa a vibração será devido à aceleração aplicada no carro ou às inércias devido aos movimentos destes corpos. Para modelarmos o sistema, foram utilizadas as seguintes características reais de um guindaste. No primeiro caso estudado, foi utilizado um impulso de 2.500 newtons durante um segundo no carrinho. Analisando o primeiro gráfico, podemos observar que a posição do trolley cresce indefinidamente, visto que nenhuma força externa impede esse avanço. Além disso, o deslocamento angular da carga, após uma pequena variação inicial, mantém-se com uma amplitude de deslocamento constante menor que 0,2 radianos. No segundo caso, foi adicionada uma força de mesma intensidade e sentido contrário durante o mesmo intervalo de tempo, após algum tempo do início do movimento do sistema. Agora, analisando o segundo gráfico, observamos que, com esse novo tipo de força atuando, consegue-se limitar o deslocamento do carrinho, visto que ele, após receber a força contrária, permanece oscilando com uma pequena amplitude em torno do ponto máximo de deslocamento. Essa posição final pode ser definida mais distante ou mais próxima da base, aumentando-se a intensidade da força. Comparado ao primeiro caso, para as oscilações do ângulo θ, observa-se que não há grandes mudanças no seu comportamento. Portanto, a segunda forma de excitação mostrou-se mais interessante que a primeira, visto que podemos limitar o avanço do carrinho sem sofrermos prejuízos no balanço da carga. No terceiro caso, inicialmente, o mesmo impulso de 2.500 newtons durante um segundo foi aplicado, sendo seguido por uma força crescente de sentido contrário durante um intervalo de tempo de 10 segundos. Já no quarto caso, meramente ilustrativo, logo após o impulso comum aos outros três casos, aplicamos uma força crescente de forma parabólica e de sentido contrário, de forma a parar o carrinho. Analisando-se o terceiro e o quarto casos, concluiu-se que eles são fisicamente inviáveis, visto que, ao observarmos o comportamento do trolley em seu deslocamento pela lança, percebemos que o carrinho tem um comportamento oposto ao que se esperava obter, e, além disso, o balanço das cargas mostrou-se maior que nos dois primeiros casos. Continuando a análise, modificamos alguns parâmetros do sistema para observar qual a sua influência no comportamento geral do conjunto. A primeira alteração feita foi a variação da massa da carga. O valor foi elevado de 2 para 4 toneladas, com isso obtivemos o seguinte gráfico. Analisando-se o gráfico obtido, percebe-se que o aumento da massa da carga pontual reduz consideravelmente o balanço da mesma. Para a mesma intensidade da força, observa-se que a variação, que antes era um pouco inferior a 0,2 radianos, agora fica em torno de 0,07 radianos. Por outro lado, nota-se também que o deslocamento máximo do trolley sobre a lança foi significativamente reduzido. Assim, é requerida uma análise meticulosa para encontrar um meio termo entre o deslocamento máximo e o balanço da carga, sendo que a massa é um dos parâmetros passíveis de alteração para atingir esse meio termo. Outro parâmetro que pode ser alterado é o comprimento do cabo de sustentação. Essa alteração é analisada no gráfico a seguir, com L passando de 2 para 4 metros e a massa da carga sendo inicial de 2 toneladas. A alteração desse parâmetro
mostra que se o importante for somente a redução do balanço da carga, mantendo-se o deslocamento máximo X que essa deve atingir, essa é a característica que deve ser modificada, pois como percebe-se ao comparar-se os seguintes gráficos, não houve alteração significativa no alcance do trolley, embora o balanço tenha sido bastante reduzido. Como uma tentativa de reduzir ainda mais a oscilação, o grupo decidiu adicionar uma mola torcional acoplada entre o trolley e o cabo de sustentação. O resultado obtido é mostrado a seguir. Analisando-se os gráficos mostrados, percebe-se que as oscilações são reduzidas tanto na grandeza X quanto na grandeza θ. Isso mostra que a mola torcional é uma solução prática para a redução da vibração em sistemas de guindaste do tipo grua. O alcance do carrinho não é modificado, ao mesmo tempo em que a amplitude de oscilação em torno desse ponto máximo é atenuada. Por outro lado, observa-se que no ponto em que ocorre a transição na intensidade das forças, há uma oscilação relativamente grande. Isso merece uma atenção ao aplicarmos este estudo num caso prático, visto que esse rápido movimento pode trazer algum tipo de dano num caso específico de carregamento. Ao fim do projeto, podemos chegar a algumas conclusões. Inicialmente, ao analisarmos os diversos tipos de forças a que pode ser submetido o carrinho, podemos concluir que a que melhor se adequa ao objetivo proposto pelo trabalho, que é de redução da oscilação da carga pontual submetida ao carregamento, foi a que possui o impulso inicial e, posteriormente, o impulso final de igual módulo em sentido contrário. Outra conclusão a qual chegamos é a de que, com uma maior massa da carga pontual, obtemos uma menor amplitude de oscilação do cabo de sustentação, porém, com um menor deslocamento máximo do carrinho sobre a lança. Por outro lado, podemos definir que, ao aumentar-se o comprimento do mesmo cabo, reduz a oscilação deste, sem perder esse deslocamento máximo original do trolley. Por fim, ao acoplarmos uma mola torcional, concluímos que esse é um bom método de redução da vibração do sistema de modo geral, tanto em X quanto em θ, sem perdas no deslocamento do carrinho.